Olá, olá, tudo bem? Estás bom? Estás boa? Eu espero que sim. Hoje vou falar sobre o uso do imperativo em português. Que interessante, o uso do imperativo em português. Mas não vou fazer só isso, não. Vou também falar de uma receita de culinária, é verdade. Vamos aprender como se cozinha o bacalhau à Gomes Sá. Agora eu desconfio que tu tens uma pergunta para mim. Pedro, porque é que tu estás a misturar gramática imperativo com uma receita do bacalhau à Gomes Sá? É uma boa pergunta e a resposta também é simples. Normalmente as receitas têm os verbos no imperativo. Já vamos ver isso mais à frente. Agora, se é a primeira vez que tu estás neste canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Pedro e estou aqui para te ajudar com o teu português. Se ainda não fizeste, subscreve o canal para não perderes futuros vídeos. Vamos então começar a falar sobre o nosso querido imperativo. Vamos lá a isso. Então, o imperativo em português não é só um imperativo. Na prática são 4 imperativos. Há mais, mas na prática nós usamos 4 formas verbais dependendo da situação. Então, nós temos o imperativo 1, que é um imperativo informal, quando estamos a tratar alguém por tu, num contexto informal. Temos o imperativo 2, que é numa situação também informal. Estou a tratar alguém por tu, mas é uma negação. E já vamos ver exemplos concretos. Para já estou a falar em abstrato. Temos o imperativo 3, que é aquele que usamos na situação formal, quando estou a tratar alguém por você, o senhor, a senhora. E finalmente o imperativo 4, plural, quando estou a falar para um grupo de pessoas. Portanto, não estou a falar só para uma pessoa, estou a falar para duas, para três, e aqui não há distinção se é formal ou informal. E então o que se passa é o seguinte: cada um destes imperativos vai usar uma forma verbal e o imperativo 1 utiliza a terceira pessoa do indicativo. Estamos a falar do presente. Por exemplo, se temos o verbo fazer, eu faço, tu fazes, ele faz. Então vai ser o faz, terceira pessoa do singular, que vamos usar no imperativo informal. O imperativo 2, aquele de negação, nós vamos utilizar a segunda pessoa do conjuntivo, presente do conjuntivo. Então, conjuntivo, que eu faça, que tu faças, que ele faça. Então vai ser um não faças qualquer coisa. Vai ser a forma faças, que vai ser a nossa forma verbal para o imperativo 2. E imperativo 3, o formal, vamos utilizar a primeira pessoa do conjuntivo. Novamente, que eu faça, que tu faças, que ele faça. A primeira e a terceira pessoa são iguais. Vai ser este faça, que eu faça. Portanto, é a primeira pessoa do conjuntivo. E depois o imperativo do plural, o imperativo 4, vai ser a terceira pessoa plural do conjuntivo. Então, que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que eles façam. Vai ser este façam. Eu sei que isto para já é tudo abstrato, mas vamos agora ver exemplos concretos e isso vai-te ajudar. E vamos começar a ver um verbo regular, este verbo limpar, está bem, do primeiro grupo AR. E temos novamente os 4 imperativos. Isto está codificado por cores. Então, o imperativo 1, o informal, está a verde. Temos o nosso verbo, temos a conjugação presente do indicativo, presente do conjuntivo. Temos aqui as formas verbais. E vemos que se eu estiver a falar, a tratar alguém por tu, num contexto informal, vou utilizar a terceira pessoa do presente do indicativo, limpa. Então, exemplo, António, limpa o quarto. Está sujo. Tens que limpar o quarto. Já. Agora.
Ok, então limpa o quarto. O imperativo 2, negação, como eu já disse, vamos utilizar a segunda pessoa do presente do conjuntivo. Neste caso, limpes. António, não limpes o quarto. Não é preciso. Já está limpo. Seguimos para o imperativo 3, o formal, e aí vou utilizar a primeira ou terceira pessoa do conjuntivo. São iguais. As formas verbais são iguais. E então, neste caso, temos limpe o quarto, por favor. Está bem? Assim, muito educadinho, muito formal. Limpe o quarto. Novamente, estou a tratar alguém por você, o senhor, a senhora. É um contexto mais cuidado, mais formal. E finalmente o imperativo 4, que é o nosso plural. Vamos utilizar a terceira pessoa do conjuntivo, terceira pessoa do plural. E neste caso é limpem. Limpem o quarto. Novamente, não distinguimos quando utilizamos imperativo plural, não interessa o contexto se é formal, se é informal, se nós conhecemos as pessoas para quem estamos a falar, se somos amigos, se são desconhecidos. Não tem importância, vamos utilizar sempre a mesma forma, terceira pessoa plural do conjuntivo. Isto aplica-se a todos os verbos. Isto é uma forma que tu tens, é uma fórmula de encontrar qual é a forma verbal adequada à situação em que estás quando queres utilizar o verbo no imperativo. Aplica-se a qualquer verbo, portanto tens só que, não é só que, já é muito, tens que saber que dominar as conjugações no presente indicativo, que à partida já vais conseguindo fazer, mas depois precisas também de saber o conjuntivo, porque estes três imperativos, o 2, o 3 e o 4, utilizam as formas do presente do conjuntivo. Isto ajuda-te, é uma fórmula, é uma regra, ajuda-te a encontrar alguma lógica, mas não te aconselho a tentares decorar. Não, o teu sentido idiomático vai melhorando com o tempo, tá bem? Isto é só uma ferramenta para te ajudar a perceber o uso do imperativo no português. Não stresses, não vale a pena. Vamos agora ver um verbo irregular. E neste caso temos o verbo fazer, que como sabes é irregular. E como vais ver, aplica-se exatamente a mesma regra. Portanto, imperativo 1, o informal, faz. Terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Faz a cama. Imperativo 2, negação, informal, vamos utilizar a segunda pessoa, conjuntivo. Não faças a cama. Faças. Imperativo 3, situação formal, vamos utilizar a primeira pessoa presente conjuntivo. Faça a cama. E finalmente, o imperativo 4, plural, vamos utilizar a terceira pessoa conjuntivo plural. Façam a cama. Muito bem, agora que já vimos a parte da gramática, vamos aprender a fazer o nosso bacalhau à Gomes Sá. Vamos lá a isso. Então, cá temos o nosso bacalhau à Gomes Sá. Gomes Sá é o nome da pessoa que inventou esta receita. Já agora, a receita tem origem no Porto. Eu parto do princípio que o Gomes Sá era do Porto, não estou 100% seguro, mas teria lógica. De qualquer das formas, este é o aspecto do prato, do bacalhau à Gomes Sá. Já estás a ver que tem ovo cozido, o bacalhau em lascas, tem batata, azeitona, isto aqui verde é salsa. A lista dos ingredientes: bacalhau, 500 gramas, muito bem. Obviamente, se é um prato de bacalhau, temos que ter bacalhau, senão não era bacalhau. 500 gramas, meio quilo. Depois temos a batata, e eles dizem 400 gramas. Louro, sabes o que é louro?
bay leaf, penso em inglês, louro, e eles dizem 3 folhas de louro. Temos pimenta branca e este QB, sabes o que significa este QB? Significa quanto baste. Nós usamos muito este quanto baste em português para dizer que é um pouco ao teu gosto. Então, se tu gostas de comida picante, vais pôr mais pimenta, vais usar mais pimenta do que outra pessoa que não goste de comida picante. Então, pimenta branca, quanto baste. Depende de ti. Depois temos o azeite, e o azeite eles dizem 150 mililitros. Depois temos alho, faz muito bem à saúde o alho, e eles dizem 3 dentes. Estou agora a ver se... ok, isto é para 4 pessoas, já agora. Alho, 3 dentes de alho. Dentes, portanto isto, um dente, tooth, mas nós utilizamos dentes quando queremos dizer clove. Então 3 dentes de alho. Cebola, 3 unidades, portanto 3 cebolas. Sal, este C é colher, uma colher de chá, não é uma colher grande de sopa, é uma colher pequena de chá. Ovo cozido, 4 ovos, 4 unidades. Azeitona preta descaroçada, portanto a azeitona tem o caroço, descaroçado significa que são azeitonas sem caroço, tiramos o caroço à azeitona e eles dizem 16 azeitonas. E finalmente salsa, que é a nossa erva aromática, que em inglês se chama parsley, salsa, também dizem quanto baste. Portanto, é ao teu gosto. E vamos então agora ver a preparação, as instruções, as indicações, e aqui sim vamos ver os verbos no imperativo. E normalmente neste contexto de receitas, eles vão utilizar o imperativo informal. Portanto, naquela lista dos imperativos que nós vimos, vai ser o imperativo 3. Então eles dizem assim: comece, verbo começar, comece por cozer o bacalhau com pele e as batatas já lavadas. Portanto, nós lavamos as batatas em cubos. Portanto, cortamos as batatas em cubos, aqueles pedacinhos. Cerca de 15 minutos, mais ou menos 15 minutos, numa panela com cerca de 3 litros de água, juntamente com uma folha de louro e pimenta branca, quanto baste. Então, o passo número 1, basicamente, começamos por cozer o bacalhau e as batatas. Depois, passo 2, depois de cozido, limpe. Aqui temos mais um verbo no imperativo formal, verbo limpar. Limpe o bacalhau de espinhas e pele, separe-o em lascas grossas e reserve. Então, limpe o bacalhau de espinhas e pele, basicamente tiramos as espinhas ao bacalhau e também tiramos a pele ao bacalhau. E depois vamos separar, como eles dizem, o verbo também no imperativo formal, separe, e depois é o pronome objeto, que é o bacalhau, separe-o em lascas. Lascas, isto em inglês será flakes, talvez, portanto vamos separar o bacalhau, vamos esmiuçar o bacalhau em lascas, neste caso grossas, thick. Lascas grossas e reserve, põe de lado, está bem? Entretanto, vamos ao passo 3, que temos aqui o nosso verbo, que também usamos na demonstração, que é o fazer. Faça, imperativo formal, faça um refogado com azeite, alho picado, cebolas cortadas em meia lua e as restantes folhas de louro durante 5 minutos. Portanto, fazemos um refogado. Estamos a preparar o nosso refogado durante 5 minutos. Estamos a alourar ao lume. Refogado é um pouco um stew em inglês, penso. Alho picado. Picado é quando picamos o alho
cortamos o alho em pedaços muito pequeninos. Nós dizemos picar o alho, é o alho picado. E as cebolas vamos cortá-las em meia lua, portanto estamos a fazer alusão à forma da lua, a forma como cortamos as cebolas. E depois então vamos ao passo número 4, que é junta as lascas de bacalhau e os cubos de batata. Portanto, aqui já temos o bacalhau e os cubos de batata cozidos, já estão cozinhados. E vamos juntar ao refogado, aqui o verbo junte, imperativo formal, junta as lascas de bacalhau e os cubos de batata ao refogado e deixe apurar bem. Portanto, deixe apurar é dar o tempo suficiente para desenvolver todos os sabores, apurar bem. E ainda temperamos com sal e pimenta. Último passo, passo 5, decore com ovo cozido cortado. Portanto, coza durante 9 minutos, azeitonas, salsa picada e um fio de azeite. Então, depois de o refogado estar pronto, este é o último passo, vamos então adicionar os ovos cozidos, cortados às rodelas, que entretanto cozemos os ovos, obviamente, e as azeitonas e a salsa picada e um fio de azeite. Isto é então o último passo e aqui o nosso verbo no imperativo é o verbo decorar. Decore. Imperativo formal. E assim é, temos a nossa receita do bacalhau à água mexá. Isto, claro, se tu não estás a viver em Portugal, pode ser complicado encontrares bacalhau salgado, porque é o bacalhau que nós usamos em Portugal. Compramos o bacalhau em posta salgado. Não sei, dependendo onde tu vives, podes encontrar bacalhau, mas se calhar vai ser bacalhau fresco. Isto é feito com bacalhau salgado, que se tem que demolhar antes de começarmos a cozinhar. Portanto, tem os seus passos prévios. Espero de qualquer forma que te tenhas inspirado e que um dia tentes fazer o bacalhau à água mexá, porque não? É bem bom. Posso dizer que eu acho que é um dos meus pratos de bacalhau favoritos. Este água mexá. Em relação ao imperativo, como eu te disse, não stresses. É bom saber que existe esta lógica quando precisas de encontrar qual a forma verbal correta à situação. Tens esta ferramenta para usares. Há outra estratégia para encontrares a forma correta do imperativo que eu não expliquei aqui, mas eu tenho um artigo no Portuguesepedia, vou deixar o link cá em baixo na descrição, que podes ver. O artigo está escrito em inglês e eu explico as duas estratégias que tu podes usar, esta que expliquei no vídeo e ainda outra. É assim, é tudo por hoje. Fica bem. Se preparares o bacalhau já para hoje, então digo-te bom apetite, desfruta e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus. Tchau.